Fala aí, cachorrada alvinegra, beleza? Tranquilo, galera? Passando aqui para fazer um pré-jogo de Botafogo e Flamengo, rapaziada. É isso, é hoje. Depois de um bom tempo, o Botafogo volta a ter um jogo importante. Um jogo para a gente tirar aí um parâmetro de que Botafogo a gente pode esperar nesse começo de temporada nas mãos de Thiago Nunes, né, cara? Vamos ver o que Thiago Nunes pode tirar de um jogo desse tipo, desse calibre aí, um jogo de dificuldade altíssima contra um dos melhores times do Brasil, um time poderoso. A gente pode ter um parâmetro de que Thiago Nunes pode fazer contra o Flamengo, né, cara? Jogo esse, né, cara, que vai ser jogado no Maracanã às 21h30. Jogo que vai passar na Band aberta, Band fechada, Band Esporte fechada e no outro canal do YouTube. Esse vai ser o jogo do Botafogo a partir de 9h30. A arbitragem vai ser do Yuri Alino Ferreira da Cruz, auxiliado por Rodrigo Figueiredo, Henrique Correia e Daniel de Oliveira Alves Pereira, os dois bandeirinhos. Quarto árbitro, Alex Gomes Stefano. E vamos ter VAR, hein, galera? Vamos ter VAR. O VAR vai ser dirigido por Rodrigo Nunes de Sá. Beleza? É isso aí, né? Vamos ter VAR e a gente já fica um pouco meio... cabeça meio preocupada quando o jogo se fala Botafogo e Flamengo, né, rapaziada? Falando do jogo um pouco, né, cara? Não saíram os relacionados do jogo. A gente então fica na dúvida que time o Thiago Nunes deve mandar a campo, né, cara? Aí você escuta alguns setoristas comentar aí a respeito de que escalação o Botafogo pode usar, e pelo comentário que tem se falado aí, o Botafogo deve ir a campo hoje com Gatito Fernandes, né, que a gente perdeu o John aí por 2 meses devido a uma lesão. Isso aí preocupa demais. O Gatito agora vem pressionado devido, eu achei que ele não agarrou bem contra o Nova Iguaçu, e então ele vem pressionado. Isso não é bom pra gente devido a esses 2 meses que o John vai ficar de fora, e vem aí as partidas da pré-libertadores, que a gente deve ter somente o Gatito para ficar no gol, né, cara? Então a gente tem que ficar ligado aí nesse jogo aí, ver como é que tá a cabeça do Gatito. Espero que ele ganhe confiança nesse jogo contra o Flamengo aí, que é um jogo bom para você ter aquele, sabe, retomar aquela confiança total. Cara, pela lateral direita, né, cara, se o murmurinho foi esse aí, todo mundo tá comentando aí, ele vai vir de Matheus Ponte mesmo, que é o único lateral que ele tem. Na minha opinião, assim, Matheus Ponte já vem treinando há muito tempo com o grupo, né, cara? Então, é aquilo lá, vamos botar o menino nos Leões. Não, meu amigo, é a hora, cara, é a hora, porque vem aí o lateral, e o Damian Soares está chegando aí quinta-feira, então quer dizer, então o Rafael deve estar voltando aí semana que vem, depois do carnaval. O Rafael já deve estar sendo relacionado, então é hora do moleque pegar a camisa, bater no peito, irmão, é minha e acabou. Então pra mim tá certo, Matheus Ponte vai para o jogo, vai para briga, irmão. Então vem a linha de Matheus Ponte, Halter, Alexandre Barbosa e Hugo, a linha de 4 ali. O Hugo também me preocupa muito, tá com muita minutagem, mas não tem outro. Marçal, como sempre, um chinelinho, que a gente poderia resolver isso daí. O Botafogo tá vendo aí se consegue resolver. No meio campo ele vem com 3 volantes pelos comentários. Ele vai vir com Danilo, Barbosa, Tietê e Marlon Freitas. No ataque ele vem de Júnior Santos pela esquerda, que ele, para mim, na minha opinião, não é nem a barração do Vitor Sá. O Vitor Sá, ele jogou 5 dos 6 jogos, uma média de 73, 75 minutos de média por jogo. É um cara que está jogando demais, então a gente pode aí perder o único ponto esquerda agora para começar a pré-libertadores devido à contusão do Jefinho. Para mim não é barração, para mim vai ser mais um descanso do próprio Vitor Sá, para você não forçar o único ponta que você tem, na minha opinião, né? Centroavante Tiquinho e a estreia de Luiz Henrique, pelo comentário que está se usando, Luiz Henrique pela ponta direita. Assim, o ataque dos sonhos nosso seria se o Jefinho estivesse lá, né? Mas o Jefinho infelizmente não vai estar. Cara, assim, ele, pra mim, ele vem com o propósito de ser bem reativo contra o Flamengo. Vai tentar se fechar de um jeito ali, explorar os contra-ataques devido à força do Júnior Santos, a habilidade e velocidade também do Luiz Henrique, e a capacidade dos volantes conseguirem construir com a bola no pé. O Danilo consegue carregar muito devido à sua força, o Tietê
O Marlon Freitas tem um lançamento longo, quer dizer, isso pode ser bom num contra-ataque, enfiando bola para o Júnior Santos ou para o Luiz Henrique aí numa tal velocidade. O Hugo escapa bem de vez em quando ali pela esquerda. Vamos ver como é que o Matheus vai se formar, se vai ser um pouco mais comedido, ficar um pouco mais, ou vai se lançar mais um pouco, para ver, né, a sua característica, qual é a melhor, se é mais ofensivo ou mais defensivo. Entendeu, cara? E essa aí, para mim, tem isso daí. Aí o banco de reservas são os mesmos, a gente não deve ter aí machucado. É o Rafael que está machucado, o Jefinho machucado, o Marçal machucado. Esses devem ser os jogadores. E o John, né, que a gente já comentou, que não deve ir para jogo. O restante está todo mundo no banco. O Eduardo, o Savarino recuperado, fica no banco devido ao condicionamento físico que ele está tentando se achar ainda, né, que ele ficou 2 meses parado sem jogar, devido ao campeonato da MLS lá nos Estados Unidos, e é outro como opção no banco de reserva. Falando um pouco do rival, né, cara, o Flamengo, cara, não deve ter muitas novidades comparado ao jogo contra o Vasco. Ele deve vir com a mesma escalação. Ele deve ter Rossi, deve ter o menino lá, o lateral direito lá, que eu esqueci o nome agora, o velocista lá, só um minutinho aqui que eu acabei esquecendo o nome dele. Vou pular ele assim, então. Rossi, não minto, Rossi, Varela, que ele vai jogar com o Varela, vai trazer o Varela, isso que eu também me confundi, ele vai trazer o Varela da esquerda, que jogou contra o Vasco devido ao problema de lateral esquerda, o Ayrton Lucas estava sentindo mal, vai para a lateral direita de Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, que volta pela lateral esquerda, o meio campo com Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta, Everton, Cebolinha e Pedro. É o mesmo time que encarou o Vasco, só a inversão ali nas laterais. Pulgar, Varela volta para a lateral direita, o Ayrton Lucas recuperado joga pela esquerda. Eu vi um time do Flamengo contra o Vasco, assim, um pouco se arrastando, sabe, aquele meio campo meio pesado, não é mais aquele time que jogava com muita velocidade em cima do Bruno Henrique, sabe, explorava mais a velocidade. O lateral direito que hoje vai jogar, eu acho que para o Botafogo é até uma boa, porque o outro menino, Wesley, lá sai muito, tem muita força, toda hora ele chega muito como um ponta, então se o Varela jogar, eu acho que é até melhor para a gente, que o outro dá muito trabalho, aquele menino corre demais, e é o mesmo time que jogou contra o Vasco. Teve muita dificuldade de furar o bloqueio do Vasco, mas o Vasco tem uma coisa que o Botafogo poderia analisar e procurar ver em certos jogos fazer, só que isso aí é característica de cada jogador. O Vasco tem um meio campo muito forte, apesar de não ser muito técnico, eles têm um meio campo muito forte, isso aí, eles tiram muito, os laterais, principalmente o lateral direito também é muito forte, eles fecham ali o sistema defensivo dele, é muito difícil entrar. O Flamengo teve muita dificuldade de entrar, as melhores chances do jogo foram do Vasco. O Vasco, o zagueiro do Flamengo, tiraram 2 vezes em cima da linha a bola. Então, se o Botafogo ficar reativo, mas tem que ser um reativo no meio campo, com muita pegada, muita força. Não pode cercar, como o Marlon Freitas fica fazendo, o Tietchan fica fazendo. Se cercar, vai dar espaço para o Arrascaeta pensar, para o Pulgar pensar, para o Gerson pensar. São jogadores que sabem muito com a bola no pé. O De La Cruz pensar, então eles vão achar o Pedro, uma hora vão acabar achando o Pedro pelo meio ali, que eles tentaram muitas vezes contra o Vasco conseguiu bloquear esse sistema de jogo do Flamengo. O outro é o Cebolinha, pode ter perigo em cima do Matheus Ponte, como é a estreia do Matheus Ponte, é um menino ainda, mas é um menino que tem uma força física muito grande, é um menino forte e alto, então você tem que explorar isso dele, tem que ter aquela coisa de juventude, tem que compensar um pouco da experiência, um pouco de qualquer outro tipo de coisa que você não possa ter numa estreia de jogo assim, um clássico desse tipo, que é o que o Matheus Ponte vai ter. Entendeu, galera? Então eu espero que o Botafogo se ligue um pouco, tenha olhado um pouco o que o Vasco fez, para tentar sair na boa em cima dos contra-ataques aí, principalmente Júnior Santos com a sua força de arrastar e o Luiz Henrique com a sua habilidade, sua categoria lá, para o Tiquinho, poder finalizar. Aí o segundo tempo eu não sei se ele vai tirar um volante, depende da circunstância do jogo, e aí você pode entrar com o Savarino ou pode entrar com o próprio Eduardo no segundo tempo. Valeu, galera? Então isso é o pré-jogo aí, nossa análise aí, mais ou menos, que pode acontecer se realmente a escalação do Botafogo for essa, que eu acredito que do Flamengo seja essa. Então do
do Botafogo a gente ainda não sabe, mas se for essa escalação, para mim o Botafogo tem que jogar desse jeito em cima do Flamengo. Falando mais um pouco de Botafogo, né, gente? Falar um pouco das contratações, das coisas que estão pipocando e tal, beleza. Cara, assim, Botafogo, dizem que o Botafogo ainda está interessado num 10, num camisa 10, mas esse camisa 10 já comentaram que pode ser um camisa 10 que faz um terceiro homem, um homem que faz de ligação, quer dizer, um 8-10 que o Botafogo possa estar negociando. Aí tem várias especulações aí que eu particularmente não gostaria de ter. Igor Coronado, para mim, não vai ser um jogador que vai render no futebol brasileiro de cara, vai precisar de uma adaptação, e o Botafogo não precisa de jogador para adaptação, e eu não gostaria do Igor Coronado. Para mim teria que ser um jogador que conheça mais o futebol brasileiro, assim, tipo um cara mais dinâmico, sabe? Mais dinâmico, que possa jogar no meio campo do Botafogo, de fazer um 8 e o 10 chegando. Se o Botafogo for contratar só um 10, você tem vários aí que possa vir aí no mercado, a gente fica nessa tensão de saber quem é o cara que o Botafogo poderia trazer. Poderia ser, quem dera fosse o Felipe Coutinho, Thiago Alcântara, Rafael Alcântara. Tem muitos jogadores que conseguem fazer esse 8 e esse 10 aí no futebol aí. Tem o Arthur, que é um cara que jogou na Juventus, no Barcelona, que é um cara que consegue fazer muito essa função de 8 e de 10. Quer dizer, tem muitos jogadores. Aí falaram agora à tarde que o Rames rescindiu com São Paulo, e um jornalista argentino falou que o Botafogo já fez uma proposta formal para o Rames Rodrigues. Isso de repente pode ser que seja verdade, porque isso é uma coisa pessoal do Tex. O Tex diz que os filhos dele gostam muito do Rames, seria uma coisa pessoal, depende muito dos valores. Como o dinheiro do Tex, nós torcedores do Botafogo, eu particularmente, acho que teria jogadores melhores para fazer. Mas como o cara gosta dele, é uma coisa pessoal, dependendo do valor, que não é o nosso dinheiro, aí é um problema do Tex. O Tex traga ele, paga o salário dele, e ele venha para cá e tente jogar futebol, coisa que ele não fez lá no São Paulo. Cara, é uma coisa estranha, porque na seleção colombiana ele consegue jogar e jogar muito bem. Aí a gente tem que ver qual Rames viria para o Botafogo, qual Rames quer jogar, se ele quer jogar futebol ou quer jogar só a seleção. É isso que a gente deveria se preocupar. O outro também, que vem um assunto, e é do São Paulo, que o Botafogo estaria interessado no lateral esquerdo, Wellington, do São Paulo. Tem 22 para 23 anos, um lateral com muita força, muita velocidade, e é um lateral que, assim, característica mais ou menos do que o Botafogo gosta, né, cara? 22, 23 anos, o contrato dele terminando em dezembro de 24, quer dizer, meio do ano agora já poderia assinar um pré-contrato, e ele ainda não conseguiu se acertar com o São Paulo em termos de renovação. Aí a gente teria que saber se seria o Botafogo fazer um pré-contrato para ele no meio do ano, é coisa que não é interessante. O Botafogo precisa hoje de um lateral esquerdo, devido, eu acho que o fim do ciclo Marçal no Botafogo. Eu acho que não dá mais para o Marçal ser jogador do Botafogo devido à sua idade avançada, histórico de contusão uma atrás da outra, e infelizmente eu acho que não dá mais para ele. E só temos o Hugo, então teria que ser um lateral para hoje, para ontem, para ficar no Botafogo, a princípio para ser titular, né, cara? O Hugo seria uma opção. Eu queria um lateral para ser titular. Não sei se o Wellington seria esse lateral para ser o titular absoluto. Inclusive, quando o Wellington foi convocado para a seleção sub-23, o Hugo estava jogando melhor. Foi naquela fase que o Hugo estava muito bem no Botafogo, o Hugo estava melhor, o Hugo não foi convocado, e são da mesma idade. Então essa é a minha opinião sobre esses dois jogadores que vêm lá de São Paulo. E o Coronado eu não gostaria de ter, devido à adaptação do futebol brasileiro, não gostaria. O Damian Soares deve estar chegando amanhã aqui, chega de manhã, deve se apresentar ao Botafogo na parte da manhã aí, fazer os exames para poder assinar o contrato e ser jogador do Botafogo, coisa que o Botafogo está um pouco cabreiro, um pouco com medo, não comenta muito essa contratação, mas tudo indica que seja ele o lateral direito. Então é porque o Botafogo teve aquele problema com o Manafá, o Botafogo está com medo um pouco de divulgar essa contratação. O Alan segue tentando lá, só essa liberação para tentar vir antes do meio do ano. A mesma coisa com o Jesus, mas como é uma coisa tratada com árabes, eles são muito complicados nessa hora de fazer negociação.